Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olá, irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estou aqui hoje para contar o testemunho de relacionamento restaurado no primeiro deserto de uma irmã, que não vai ser identificada, pois ela se encontra no segundo deserto. E assim que Deus restaurar pela segunda vez o relacionamento dela, ela irá vir contar para vocês. Bom, vamos lá. Eu conheci meu namorado por uma amiga no dia do aniversário dela. Neste dia nem conversei com ele, só conheci mesmo. O legal é que eu não estava querendo ir. Eu realmente não iria nesse aniversário, mas a minha amiga me convenceu e eu fui. Se passaram 2 meses e começamos a conversar. Até então, nunca mais nos vimos. E nem sequer conversávamos. E nos tornamos amigos. Conversamos dia e noite e às vezes viramos o dia conversando. Depois de 1 mês conversando, saímos pela primeira vez. E desde então, nos víamos frequentemente. Foi quando eu comecei a sentir dentro de mim que estava sentindo algo a mais por ele. E eu percebi que ele era especial, um homem muito bom, estudioso, pensa no futuro, tem Deus no coração dele, enfim, tinha qualidades que eu pedia a Deus. Mas como eu tinha sofrido muito em um antigo relacionamento meu, e quando eu estava começando a gostar de alguém que eu me sentia pronto para recomeçar na vida amorosa, descobri que a pessoa só me enrolava. Eu não contei pra ninguém que gostava dele, escondia até mesmo de mim às vezes, porque na verdade eu não queria gostar de ninguém. Porém, como eu estava sentindo que ele pudesse estar gostando de mim também, eu resolvi conversar com Deus e pedir a ele assim: Deus, se este for o homem, o namorado na qual o Senhor prometeu pra mim, aquele que vai ser o meu último namorado, que seja, que tudo aconteça naturalmente, porque o Senhor sabe o quanto que eu sofri no meu outro namoro, e não quero ter mais um relacionamento para sofrer com o término. E se não for ele, Deus, que tire esse sentimento de mim e mantenha apenas a amizade, mas se for, que tudo aconteça naturalmente. Se passou um bom tempo e os sentimentos foram aumentando. A gente começou a se ver com mais frequência. Foi quando de repente, depois de uns meses, surgiu o nosso primeiro beijo, naturalmente, como eu tinha pedido a Deus. Depois do nosso primeiro beijo, eu continuei pedindo a Deus: Pai, se for ele mesmo, que ele seja o último, e se não for, já faça de mim logo para não ter que sofrer de novo. Eu pedia muito isso a Deus, que ele ficasse somente se fosse o último. Se não fosse ele, eu nem queria, mesmo já gostando muito dele. Meus amados, quando fomos perceber, já estávamos namorando. Foi quando ele decidiu me pedir em namoro e pediu aos meus pais, mesmo ele sendo mais novo do que eu. Eu achei muito bonito da parte dele, bem respeitoso, porque hoje em dia isso é raro, né? E começamos a namorar. Depois de um tempo de namoro, eu fui me tornando uma mulher insegura, ciumenta, rixosa, contenciosa. Se passaram alguns meses e um dia ele chegou em mim e decidiu terminar comigo. Foi até minha casa e terminou comigo dizendo que ele não queria namorar, que não era hora de ele namorar, que os nossos pensamentos eram diferentes, apesar de sermos muito iguais. E nesse dia, meu mundo caiu. Eu me perguntava o porquê. Questionei Deus dizendo: Pai, eu falei tudo aquilo, todas aquelas coisas. Eu disse que era pra ser se fosse o último. Ele era meu pedido de oração. Não é possível, não é o fim. E passei aquele dia todo super mal, buscando na internet como recuperar o ex. Foi quando, não sei como, eu caí em um link que tinha como nome Restauração de Namoro. Eu decidi entrar. Já conhecia Deus, sabia que ele era bom, mas não conhecia tão bem assim. E não tinha tanta intimidade. E comecei a ler os testemunhos e tive vontade de buscar aquilo. Então mandei um e-mail para a autora do blog Quarto de Guerra. Só que quando eu mandei, eu pensei que eles não iriam entrar em contato comigo, porque eu pensava que o blog era antigo, que não existia mais, ou que eles deveriam receber muitos e-mails e nem eu ver o meu. Então, por conta própria, pesquisei muitas coisas e fui ler sobre jejuns. E comecei a fazer o jejum do Daniel. Passando alguns dias, a outra do blog entrou em contato comigo.
Nem acreditei, só agradeci e ali já percebi que Deus já estava agindo. Conversamos muito. A irmã Bruna, que me ajudou muito, e ela me colocou então no grupo onde conheci também a Giovana, que me ajudou muito. E ali pude aprender muita coisa do nosso Pai, sobre perdão, orar, sobre primeiro Deus nos restaurar. E fui vendo o quanto eu errei nesse relacionamento. Neste tempo, eu não falava com meu amado. Falei com ele apenas uma vez só, e depois ele mandou uma vaga de emprego, eu agradeci e foi só isso. No 12º dia do jejum, ele mandou uma mensagem e a conversa foi muito longa e muito boa, e não parava mais de falar. Foi quando fui para a igreja e agradecia muito a Deus por isso, e quando voltei da igreja tinha muitas mensagens dele, e ele me chamou para ir na casa dele ver um filme. Eu orei a Deus pedindo confirmação e fui. Ficamos horas e horas conversando, até que nos beijamos novamente. Nesse dia, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrou e confirmou que íamos voltar para nossa amizade novamente, sem precisar manter a regra contato zero. Aí tá, o tal Deus age diferente na vida de cada um, e nem todo mundo precisa do contato zero até o dia em que ele pedir em namoro e pedir para voltar. Converse com Deus e ele te guiará. Mas lembrando que eu nunca fiquei correndo atrás, mas também não cortava o assunto. Tipo, não respondia só o que ele perguntava. Se ele perguntava se eu estava bem, eu perguntava se ele também estava. E sim, a gente tinha um papo que rolava naturalmente. Deus age diferente na vida de cada pessoa e eu creio nisso. No dia seguinte, eu e meu amor falamos sobre isso, dele estar confuso, porque ele gostava de mim, mas tinha medo, e eu falei exatamente igual aconteceu no sonho. Depois nos falamos dia sim e dia não, e ele veio em casa no meio disso, e ficamos conversando até tarde. Foi quando em um dia, no 16º dia do jejum, ele me chamou para ir no centro da cidade com ele. E nesse dia, eu já estava percebendo que Deus estava restaurando, pois quando éramos amigos apenas, ele me chamava para ir nos lugares com ele. Fiquei muito feliz e fomos. Nossa, ele pegou na minha mão e eu gelei. Nesse mesmo dia, ele me convidou novamente para ver o filme com ele. Ele parecia tão diferente e estava parecendo como nos primeiros encontros. Aquele frio na barriga. E ele parecia diferente. E eu estava diferente também. Foi quando ele me pediu em namoro novamente. E meu namoro foi restaurado, para a glória e honra de meu Deus. Eu nem imaginava que Deus fosse restaurar antes mesmo de eu acabar a campanha. Pensei que depois que eu acabasse a campanha, fosse demorar mais um pouco. Mas não. E no próximo domingo, fomos no culto, onde o pastor disse que naquela noite estava tendo uma restauração. Confirmação do meu paizinho lindo. E ele voltou transformado, gente. Eu também estava diferente, sentia que nosso namoro era diferente. Era tudo novo pela glória e honra do nosso Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:13. Irmãos, eu creio que assim como Deus restaurou pela primeira vez o meu relacionamento, creio que assim Ele fará nessa segunda vez. Tudo tem um propósito debaixo de todas as coisas. Assim que Deus restaurar o meu segundo deserto, que eu saí dele, irei aqui novamente contar para vocês o meu testemunho. Paz e bem a todos.